Existe um conselho sobre transição de carreira que faz muito sentido. Antes de você fazer a transição, faça ela em paralelo com o seu trabalho. Só que ninguém nunca me explicou o que fazer quando você tenta seguir esse conselho, mas você não passa nas vagas, você não passa nas provas e simplesmente parece que nada parece dar certo. É essa história que eu vou te contar hoje. Aliás, prazer, meu nome é Viviane Jang. Seja bem-vindo ao meu canal. E aqui a gente fala sobre dinheiro e sobre decisões que ajudam você a viver os seus planos. Hoje eu vou contar uma história de como eu passei vários anos tentando construir uma carreira nova, enquanto eu estava trabalhando em algo totalmente diferente. E foi um período que eu tive que lidar com muitas frustrações, porque apesar das minhas tentativas, a mudança não acontecia, sabe? E chegou um ponto que onde eu estava não estava mais fazendo sentido. E mesmo sem ter concluído essa transição, eu acabei pedindo as contas onde eu trabalhava. Então, para quem não sabe, eu estudei farmácia bioquímica e trabalhei 9 anos na indústria farmacêutica, na Bayer. E atualmente eu estou nessa busca de fazer essa transição de carreira e começar a trabalhar com mentoria, com planejamento financeiro, que foi um assunto que eu sempre me interessei. Tem um vídeo no canal que eu conto um pouco mais sobre a decisão da escolha da faculdade e como eu vejo e enxergo essa profissão de agora. Então eu vou deixar um card aqui para caso vocês estejam interessados no vídeo. Enquanto eu estava na Bayer, rolaram algumas tentativas de mudança de carreira. Mais ou menos assim, depois de uns 3 anos assim que eu estava trabalhando lá. A minha irmã, na época, ela fez contabilidade e ela também estava se candidatando a algumas vagas e a gente começou juntas nisso, né? A minha irmã era chamada para as vagas, só que eu não era nem chamada para aqueles testes online. Então, eu cheguei à conclusão que talvez o problema fosse o curso. A minha irmã chegou assim e falou assim, por que você não tenta fazer a contabilidade na USP? Porque como eu fiz a farmácia USP, e ela falou que com 1 ano da minha faculdade da farmácia, eu conseguiria matar 1 ano do meu curso de contabilidade. E aí que eu decidi estudar para a FUVEST. Nossa, e fiz um cursinho online. Estudei assim, do jeito que dava. Eu nunca esqueço a frase que meu pai falava quando eu estudava no cursinho. Ele falava assim: olha, aproveita que você só tá estudando e você não tem que trabalhar. Ali eu realmente consegui enxergar isso na pele mesmo. Porque lidar com as demandas do trabalho enquanto você tá fazendo um cursinho é muito difícil, assim. Pra minha surpresa, eu até consegui passar pra primeira fase. Eu tinha tirado uma nota muito boa, até de 70 e poucos pontos, eu acho. E só que aí pra segunda fase não deu. Porque história e geografia nunca foram meu forte, assim. E português ainda, nossa. Eu nem tinha lido os livros lá obrigatórios que tinha que ler, então realmente não era para eu ter passado mesmo. A FEA abriu as vagas para as pessoas que desistiram do curso, e aí você podia fazer uma prova específica de contabilidade e tentar essas vagas remanescentes. Então foi novamente um movimento para estudar a contabilidade. Enfim, assim, eu não vou dar muitos detalhes, eu não passei na prova. E eu lembro que depois de tudo isso, eu lembro de até ter cogitado de fazer uma faculdade particular, mas aí os custos e o investimento necessário para se dedicar ao estudo iam pesar demais. Então eu acabei desistindo da ideia. E no meio disso eu recebi um e-mail do Santander para umas bolsas para fazer o CPA 20. Então tinha o curso que eu ganhava, mais a prova. E aí eu não passei por um ponto. Ai, nossa, que revoltante. Eu não sabia na época o que eu ia fazer com aquela certificação, mas assim, como eu ganhei o curso, eu pensei, por que não? E pra te falar a verdade, eu não sei dizer quando que foi isso, qual foi a ordem, mas ao mesmo tempo eu tentei criar um grupo do Telegram, e aí eu fui lançando assim uns pequenos, era tipo um e-bookzinho que eu fazia, que informava como começar a investir, como dar os primeiros passos, o que você tinha que saber sobre tudo isso. Só que também, como as outras tentativas também não deram certo. Contudo assim, parece que foi tudo muito rápido, mas isso aconteceu ao longo de vários anos, dos 9 que eu tive na Baia. E assim, chegou um ponto que acho que depois de tudo isso eu parei de insistir e desisti.
de fazer a transição de carreira e me conformei que era isso mesmo, vou continuar aqui na farmácia, que era isso que eu ia fazer. Acho que não foi à toa que, por causa disso que eu, nossa, até choro um pouquinho, mas eu acho que não foi à toa que, por causa disso, eu procurei fazer terapia. E eu acho que boa parte disso foi você começar a misturar situações do fato de você tentar diversas coisas e no final nenhuma delas darem certo. E aí você se misturar com isso de você achar que não seria mais capaz de fazer isso. E acho que chegou um ponto que eu não sabia se o que me faltava era faculdade, certificado, ou se faltava alguma coisa em mim mesmo. Então, depois disso, eu passei uns bons anos tentando me encaixar num lugar que não era pra mim. E, pra falar a verdade, assim, era um momento assim que eu sentia muita culpa, porque eu sabia que teria muitas pessoas que gostariam de estar no meu lugar, de estar trabalhando numa multinacional tão grande quanto a Bayer, e ao mesmo tempo que eu sentia muito grata, eu não conseguia me sentir feliz lá. Eu lembro que teve uma época que eu até tentei fazer uma pós na minha área de farmácia mesmo, mas eu simplesmente não conseguia engajar nas aulas, não era aquilo que eu gostava de estudar. E no final, depois de muita terapia, eu acho que comecei a entender um pouco melhor que o problema não estava em mim, mas que talvez ali não era o lugar que eu devia estar. Eu acho que foi um período que, ao invés de eu chegar e simplesmente entender que eu não cabia mais ali, eu tava tentando entender por que eu não sou feliz ali. Tanta gente seria, por que eu não sou, sabe? É como se, tipo, o problema estivesse em mim, ao invés, assim, de ser um problema entre compatibilidade entre o lugar e eu. Não sei se eu consigo explicar muito bem. Só que chegou um ponto que você tá naquele lugar e começa a ver que aquele lugar não é pra você. E aí depois que você enxerga isso, você não consegue mais desver. Foi aí que eu tomei a decisão que eu iria pedir as contas da Bayer. Só que essa decisão não foi realizada assim. Eu não cheguei um dia e falei, vou pedir as contas amanhã. Eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, então eu pensei que essa demissão iria ocorrer depois dessa viagem. E eu decidi que eu ia pedir a minha demissão depois de um ano, que seria mais ou menos em abril, que é quando a gente recebia o PLR da empresa. Então a ideia era juntar o máximo que eu iria conseguir de dinheiro até essa data para poder pedir a demissão. Eu confesso que assim, eu não tinha muitas ideias do que faria no final. Trabalhar com finanças nem tinha passado na minha cabeça, para falar a verdade. E na verdade o que eu pensei é que eu iria trabalhar com alguma coisa de pet. Adestramento, pet sitter, passadora, qualquer coisa nesse sentido, assim. E, tipo assim, faz bastante sentido até, né? Porque eu adoro o cachorro, eu adoro a Lola, eu adoro a Dendem. Só que quando foi chegando perto de abril, eu não tive muita coragem. De começar do zero, de repente não ter nenhuma renda. E aí juntou que meu pai tava precisando de alguém pro trabalho. E aí foi que eu falei, pai, então vou trabalhar aí com vocês. Trabalhei por um ano com eles, foi um período que eu tive um pouco contato mais próximo com essa parte de roupas, assim, que na verdade eu nem fazia ideia como é que era. Aprendi bastante, só que não era o tipo de conhecimento que eu gostaria de estar aprendendo. Não foi alguma coisa assim que foi instigante, sabe? Eu não sei explicar. Não foi alguma coisa que, assim, me brilhava os olhos. E eu sei, assim, tá, tipo, meio idiota, né? Porque a gente precisa trabalhar pra ganhar dinheiro, né? Não é pra ficar procurando razão e propósito, né? Mas, assim, sabe quando não ia? E aí você já tá um pouco desmotivado e não encontra razão pra fazer as coisas? Foi mais ou menos isso, assim, que eu senti. Como eu senti que não era ali ainda onde eu deveria estar, eu fui pensando em outras alternativas e foi aí que realmente finanças começou a aparecer como uma opção. Eu sempre fiquei insegura com relação à minha formação, mas eu fui atrás de
estudar um pouco mais, de me capacitar um pouco mais nesse sentido. E aí foi aí que eu tentei fazer o CPA 20 de novo. E dessa vez eu consegui passar, para minha alegria. No meio disso de pesquisar sobre o que fazer, foi quando eu me esbarrei nos conteúdos da Jéssica Câmpara. Gente, recomendo o canal dela, muito bom, do Mais Que Finanças. E aí quando eu comecei a ouvir as coisas que a Jéssica falava, é a primeira vez que eu fiquei, nossa, eu nunca ouvi alguém falar sobre isso. Na época ela estava iniciando a turma dela de formação e eu acabei sendo sorteada para ela fazer uma análise com relação às finanças, sobre a parte de crenças e tudo e tal. Ela me deu um questionário enorme para responder e aí ao vivo a gente foi discutindo sobre as questões ponto a ponto. E eu até tinha falado para ela que muitas das coisas que ela tinha falado ali não eram novidades, porque eram coisas que eu já tinha discutido com a minha psicóloga. Só que eu achei incrível que com o questionário ela conseguiu destrinchar vários pontos e várias coisas sobre mim que eu demorei algum tempo para descobrir na terapia. E logicamente eu acho que também eu consegui enxergar tudo que ela me trouxe de informação porque eu já vinha fazendo terapia e investindo nessa questão do autoconhecimento há muito tempo, né? Talvez se eu tivesse ouvido todas aquelas informações que a Jéssica falou de uma vez, assim, talvez eu não teria compreendido uma boa parte também, né? Acho que é tudo, né? Todo um trabalho em conjunto. E aí, impulsivo ou não, ou sei lá, eu fiquei tão encantada com isso. Eu tinha ouvido poucos conteúdos da Jéssica, mas eu acabei decidindo fazer a formação de finanças comportamentais dela. Foi um divisor de águas para mim, na minha vida. Foi a partir daí que eu comecei a montar a minha mentoria, muito baseado no que ela traz na formação, mas eu fui encontrando o meu jeito, o meu caminho e cada vez eu vou adaptando e melhorando conforme eu for aprendendo. Então muita coisa assim eu tô implementando também do que eu aprendo com a Muri e a Vivi da Escola de Planejadores Financeiros o Nossa. Então acho que faz parte, cada um ir descobrindo o seu caminho, o seu jeito de trabalhar, né? Então é no meio de tudo isso que está nascendo a mentoria de finanças comportamentais. Então, juntando tudo isso que eu tive de conhecimento, eu pude entender um pouco mais por que o meu primeiro grupo lá que eu tentei para falar de investimentos não tinha dado certo. E na época estava começando o conteúdo assim de finanças na internet. Então eu achava que as pessoas não investiam muito por falta de conhecimento sobre os investimentos. Mas depois de fazer essa formação de finanças comportamentais, eu entendi que é muito além disso. E é isso que é o meu foco do meu trabalho hoje. E agora eu olho para o passado e eu vejo o que mudou. Desde aquela época que eu tive inúmeras tentativas para fazer essa transição e agora. Em ambas as situações, o medo nunca deixou de existir. Eu acho que olhando mesmo naquela época e agora, eu ainda tenho muito medo de não dar conta, de não conseguir. Eu acho que naquela época eu acreditava mais em questões externas, como o curso, ou a falta de um certificado, ou a própria faculdade. E agora eu comecei a confiar um pouco mais em mim, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu carrego até agora. Só que uma coisa que eu sinto que tá bem diferente, assim, comparando com aquela época da Bayer, é que eu finalmente sinto que eu tô no lugar certo. Então, pela primeira vez, eu tô sentindo que eu tô construindo uma carreira que faz sentido com o que eu sou, diferentemente do que eu conseguia fazer na Bayer. Aqui eu consigo juntar minha capacidade criativa, não só nos vídeos, durante a edição, durante o roteiro, quanto eu também consigo juntar meu interesse que eu tenho por finanças, não só pelos assuntos de investimentos, mas agora também ligada a finanças comportamentais, e poder juntar tudo isso para poder ajudar pessoas a tomarem decisões melhores com o dinheiro, para que elas possam viver uma vida com mais sentido, que é o que eu fiz com a minha. Não, porque querendo ou não, eu acho que sem essa organização financeira, sem ter juntado dinheiro para fazer essa transição, talvez eu não teria tido essa coragem que eu tô tendo agora. Logicamente, assim, eu tenho muito que agradecer aos meus pais pelo apoio que eles estão me dando por eu estar aqui. Eu não tenho nem palavras, porque eles estão me ajudando muito, eu moro com eles e tudo e tal. Então fica aqui um espacinho de agradecimento para eles, né?
Espero que em breve eu consiga compensar isso de uma certa forma. E assim, pra falar a verdade, eu não sei pra onde isso vai dar. Eu não consigo ter um horizonte longe, assim, sobre o futuro. Eu lembro que no início do ano, quando eu decidi, né, sair do trabalho dos meus pais, eu até me candidatei a umas vagas para voltar para a indústria farmacêutica. Mas chegou uma hora que eu olhei para a planilha de Excel, eu olhei para os meus números e eu pensei, por que não tentar? Por que não me dar essa chance? E é isso, assim, estamos na luta, né? E assim, esse processo de gravar vídeo aqui é muito solitário. Eu fico falando com uma câmera sozinha e às vezes eu fico me perguntando se não tem pessoas que viveram ou estão vivendo isso, ou pessoas que tentaram fazer essa transição de carreira enquanto estava trabalhando e deu certo, não deu certo. Como é que foi? Eu às vezes gostaria de saber que talvez eu não sou a única que tá passando por isso. Sei, assim, se você estiver passando por isso, me conta aqui um pouco a sua história. Eu adoraria saber aqui nos comentários. Bom, se a minha história te despertou alguma coisa e você gostaria de saber um pouco mais sobre essa transição de carreira, considere se inscrever aqui no canal. Obrigada por estar aqui comigo hoje. E por hoje é isso. Beijos. Tchau, tchau.